Vamos lá para o nosso terceiro episódio de Mitologia e Autoconhecimento. E hoje nós vamos falar em duas instâncias maravilhosas que surgem aí na nossa vida logo cedo e que a gente precisa distingui-las para conseguir ter uma vida leve e fazer com que os nossos relacionamentos deem certo. Nós estamos falando aqui da discórdia e do amor. Pode parecer que não haja uma relação essencial entre um e outro, mas nós vamos ver que a relação aí é bem apertadinha, ou seja, existe um link fortíssimo entre os dois. Às vezes a gente associa amor e ódio, né? Mas na verdade a gente deveria associar amor e discórdia. Mas sim, tem alguma coisinha a ver com a raiva, com o ódio. A gente vai ver um pouco qual é a história da discórdia dentro da mitologia e dentro da nossa mente. Primeiro vamos recapitular aqui um detalhe. Vamos lembrar, nós começamos a falar da criação, da concepção, da Gênese. Então ali Terra e Urano, né? Gaia e Urano. Falamos depois no segundo episódio sobre a energia Yin, que é a feminina, e a energia Yang, que é a energia masculina. Se por um acaso, né, fomos convidados ali a avaliar, se por um acaso nós estamos negando uma das energias, se nós estamos por acaso, né, dominados por algum dos instintos, então estamos negando uma das duas energias, a Yin ou a Yang, a masculina ou a feminina, estamos sendo mais receptivos e passivos na vida ou estamos sendo mais ativos e frios. Ou estamos conseguindo harmonizar essas duas energias, porque todo mundo precisa tê-las, né? Então a gente precisa ser compreensivo e amoroso com os outros, ou seja, a gente precisa trabalhar o nosso feminino e a gente precisa também agir, ir para o mundo, que é o trabalho com o nosso masculino. Então hoje nós vamos aprofundar essa ideia quando nós tratarmos daquele que destronou o pai. Exato. Hoje nós vamos falar um pouco de uma atitude, não vamos falar nele propriamente dito, mas vamos falar de uma atitude de Cronos. Cronos foi o filho mais novo, considerado como o tempo, e depois a gente vai falar sobre a simbologia dele, que é maravilhosa e que vai trazer pra gente muitas informações lá pra frente. Cronos, que é o tempo, o último filho, né, o último titã que estava lá na barriguinha da Gaia, foi o cara que decidiu destronar o pai. Só que toda ação gera uma consequência, e nós vamos falar das consequências da castração do Urano dentro da nossa vida, tá? Então tem tudo a ver com a relação com o nosso pai e também com a relação com a nossa mãe. Por quê? Porque o Cronos, para trair o pai, teve de tomar partido da mãe. Então ele teve que apiedar-se da mãe, apiedar-se da situação que ela passava para ir contra o pai, o algoz, aquele que estava prejudicando a mãe dele. Essa história parece para vocês familiar? Será que o nosso pai, em algum momento, prejudica a nossa mãe e a gente entra em defesa dela contra ele? Porque se a gente faz isso, automaticamente nós vamos ver que se desenvolve na nossa mente um processo psíquico de afastamento da energia Yang. A gente não consegue ir para o mundo. Então, as pessoas que não conseguem se jogar no mundo, ou seja, ter uma carreira de sucesso, por exemplo, as que querem e não conseguem, elas estão negando a energia paterna. Porque tomaram partido da mãe lá atrás, no momento infantil em que estavam ali convivendo com os dois, ou sentindo, às vezes os filhos nem têm a compreensão da relação real dos pais, mas ele sente pela aproximação que ele tem com a mãe. E aí ele sente que a mãe está sendo prejudicada, oprimida nos sentimentos dela de alguma maneira. E aí ele vai, o filho vai tomar partido da mãe. Em defesa dela, ele nega
a energia do pai. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no grande Cronos, o titã do tempo, né? Olha ele aí, todo poderoso e raivoso, né? Raivoso, a cara dele não tá nem um pouco amiga. Mas por que ele tá raivoso? Vamos pensar aqui. Ele, quando ele destronou Urano, né? Que era o pai dele, o Urano falou o seguinte: ireis chamar-vos titãs, porque estendestes os braços alto demais, ireis espiar o crime de ter levantado a mão para vosso pai. Urano, quando foi castrado por Cronos, gritou, e logo na sequência ele lançou essa maldição aí sobre os titãs. Então ele seria vingado. Vamos ver que relação isso tem com a nossa psique e por que isso é tão importante de a gente avaliar na nossa vida, tá? Quando o Cronos foi lá e castrou o Urano, que era o pai dele, dois sentimentos começaram a nascer. O sentimento de medo, né? E o sentimento de culpa. São duas formas da gente perceber as energias que surgem a partir daí, de você tomar partido do pai ou tomar partido da mãe, tá? Então, o medo, no caso do Urano, provocou, né? O Urano provocou no Cronos o medo de que ele também sofresse a mesma coisa que ele praticou contra o pai. Então, olha, a mãe, né, Gaia, pediu aos filhos que castrassem o pai, porque ela não estava mais aguentando a situação ali de opressão que ela sentia. O Cronos vai, tem a coragem e diz, tudo bem, eu vou resolver essa situação, e ele toma a frente e castra o pai. Só que depois que ele castra, o pai fala isso, né? O pai diz assim, tudo bem, só que você vai ter de expiar pelo crime que você cometeu. Então, não é porque o Urano fala isso que o Cronos vai ter de pagar. Essa expressão mostra pra gente uma lei que existe no universo. É uma lei universal, que é moral também. A gente conhece mais essa lei dentro da moral cristã, mas essa é uma lei física que a física, depois da newtoniana, vai provar mais pra frente porque que ela é verdadeira, né? Mas a lei é a da causa e do efeito. Para toda causa existe um conjunto específico de efeitos. Então, a causa da castração, a castração é o quê? Uma violência, certo? Você chegar lá e cortar o membro de uma outra pessoa, você está tirando a virilidade dela, o direito dela se reproduzir, o direito dela viver. Então, olhem o tipo de ação. Esse tipo de ação vai gerar consequências voltadas para essa ação, e as consequências não podem ser boas. Porque quando a gente planta a violência vai voltar para a gente em forma de vingança. E é sobre essa lei que esse episódio específico trata. Não é, vai ser o castigo divino. Não, a ideia não é que seja um castigo. É que as nossas atitudes, a gente vive num universo que espelha quem nós somos. Então, as nossas atitudes trazem de volta pra gente. A gente vive num campo eletromagnético, né? Isso hoje a física prova. Então, aquilo que a gente dá, bate no campo e volta. Volta em ações correspondentes. Então, uma pessoa que lança um tipo de ação como esse, né? Um tipo de ação de violência contra o outro, não pode fazer com que volte paz, alegria, felicidade para ele. Não, a ação vai ser correspondente à ação dele. Isso é uma lei, o episódio tenta mostrar isso pra gente, tá? Pode ser que alguém castre ele do jeito que aconteceu, do jeito que ele fez com o pai, pode, mas pode ser uma ação correspondente, não precisa necessariamente ser uma castração. E automaticamente, depois de ouvir essa sentença de Urano, Cronos começou a ter medo. Então ele teve medo de sofrer uma ação semelhante, ou seja, de ser vingado. E aí o que é que ele pensa? Qual é a atitude que ele pensa em tomar? Eu vou agir igual ao meu pai ou igual à minha mãe para não ser vingado. E aí ele repete o erro. O que é que o Cronos faz? Repete o erro do pai. Ora, se o meu pai proibia
que a minha mãe gestasse a gente, os titãs que estavam todos na barriga dela, foi por um motivo. Ele não queria que nenhum dos filhos interferisse na vontade dele. Só que eu, no caso Cronos, pensando, né? Só que eu agora, que estou aqui com a minha mulher, quando tiver meus filhos, como é que vai ser? Eu não posso perder o poder. E aí o Cronos faz o mesmo que o Urano fez. Só que o Cronos pensa, bom, o meu pai deixou todo mundo na barriga. E aí chegou o momento que eu peguei lá uma arma e castrei ele. Eu não vou permitir que os meus filhos me castrem. Então o que é que eu vou fazer? Logo que a minha mulher der à luz a cada um dos filhos, que são os deuses, né? Então do Cronos já vão nascer os deuses, né? Os 12 deuses do Olimpo, que são seres divinos. Depois a gente vai falar sobre isso em outros bloquinhos. Quando a esposa do Cronos começa a ter filhos, ele diz assim, traga o filho, e quando a mulher traz o filho, ele engole a criança inteira. E ele diz, não vou ficar na barriga dela não, porque se ficar na barriga dela e ela de repente decidir fazer igual a minha mãe, eu danço aqui, então vou ficar na minha barriga, na verdade no meu estômago. E é isso que o Cronos faz, engole todos os filhos, com medo do crime ser reparado, certo? Então, com medo da gente sofrer a mesma coisa, nós repetimos o erro do pai ou da mãe. Isso é muito comum. Se a gente começar a avaliar a nossa vida e a gente pensar, o que eu faço que a minha mãe já fez na época que ela era casada com meu pai ou que ela se relacionava com meu pai e que eu não concordo, e eu tô repetindo. O que ela fez que eu tô repetindo? Se a gente for para uma análise profunda disso, a gente vai ver que a gente repete sim muitas coisas das nossas mães. E a gente também repete dos nossos pais. Esse exercício vai servir para falar sobre os pais também, tá? Então pensar, o que é que eu repito do meu pai e que eu não concordo, mas eu repito na minha vida agora? E isso pode parecer, se você for só pensar a respeito, pode parecer que você não repete nada. Não repito nada. Vá para o papel. Quando você vai para o papel e você analisa as qualidades do seu pai e os defeitos dele, as qualidades da sua mãe e os defeitos dela, e você começa a pensar, certo, esses defeitos da minha mãe, esses defeitos do meu pai, eu repito alguma coisa, de repente uma luz incrível vem, porque a gente começa a ver que sim, nós repetimos. E quando a gente repete, o que aparece internamente, o sentimento que a gente descobre é o medo. O medo de sofrer o que eles sofreram, a gente repete a mesma coisa. Então isso aí é muito comum, por exemplo, o pai batia na mãe, e aí o que é que o filho faz? Bate na mulher. Aí ele bate na mulher porque, não, meu pai batia na minha mãe porque ele dizia que ela olhava para outros homens, porque ele tinha medo que ela traísse. Então, para que a minha mulher não me traia, eu bato nela, já para ela saber que ela não pode trair. Percebe? Então o erro começa a ser repetido pelo mesmo medo original. Agora vamos ver uma outra situação, um outro sentimento que também pode acontecer, a gente também pode viver, que é a culpa. A culpa é a negação, leva a gente à negação da energia masculina ou feminina. Então a gente pode pensar o seguinte, no caso aí do Cronos que castrou o pai, né? Então o Cronos pode pensar assim, poxa, olha o crime que eu cometi. Porque eu fui tomar partido lá da minha mãe, eu peguei e cometi um crime contra o meu pai. A gente pode entender, depois que eu nasci, os meus pais se separaram, eles se separaram por causa de mim. Porque o meu pai não tinha condições de cuidar de uma criança, ou a minha mãe não podia engravidar, porque ela estava só namorando. Então, quando eu cheguei, a relação deles acabou. Então, a gente se sente culpado pelo término do relacionamento dos nossos pais. Então, a gente se sente um peso. A gente sente ali uma incapacidade de resolver o conflito e ao mesmo tempo a gente sente culpa por nossa vida. E essa culpa que a gente sente, que é uma culpa infantil, vai fazer muitas vezes com que a gente se puna. Então a gente pode se autodepreciar, ou seja, a gente pode não se gostar. A gente pode se autocastigar, achar que a gente é digno de castigo por a gente ter nascido. Ou a gente pode também cair no julgamento e na raiva. Também é muito comum, algumas crianças começam a julgar os pais achando que eles não trataram, não deram a ela o carinho, a afetividade, a atenção que elas precisavam e que elas mereciam por serem crianças. Então, podem achar que os pais eram negligentes, que eles só queriam saber deles mesmos, ou eles se separaram.
Eles podem ter se separado ou eles podem ter vivido o amor e a criança se sentiu ali em segundo plano. E aí vem o julgamento dos pais e a raiva. E a gente faz o quê? Eu não vou ser igual aos meus pais. Quando a gente diz eu não vou ser igual aos meus pais, a gente pode negar as duas energias. A energia Yin da nossa mãe e a energia Yang do nosso pai. Quando a gente nega a energia Yin, a gente bloqueia o fluxo de dinheiro na nossa vida. Porque é a nossa mãe que representa a abundância, a prosperidade e a fartura. Ela é a energia feminina da terra, onde cresce, onde se desenvolvem as coisas e onde tudo brota. Se a gente nega a energia dela, o dinheiro se torna escasso na nossa vida. E se a gente nega a energia do pai, a gente nega o pai ali, o que é que está acontecendo? Eu não vou ser nunca como meu pai. A gente bloqueia a carreira. Então a gente não consegue ir para o mundo, se jogar, aparecer. Por que a gente não consegue? Porque está negando a energia paterna. Então esse problema que a mitologia mostra pra gente é um dos mais comuns e corriqueiros na vida das pessoas no mundo. É essa situação aqui. Mas vão surgir duas instâncias, certo? E é sobre elas que a gente vai falar aqui para finalizar o nosso bloquinho. As duas instâncias são a Eris. A Eris é o quê? Quando Urano foi castrado, o sangue dele caiu na Terra. E quando o sangue dele caiu na Terra, automaticamente nasceu uma instância, uma deusa chamada Eris. E essa deusa é conhecida como a deusa da discórdia. Essa deusa da discórdia é responsável pela memória do crime cometido contra nossos ancestrais consanguíneos. A ação daquele crime pode até não ser cobrada na mesma vida, mas numa outra vida essa reparação de qualquer forma vem. E aí aquilo que a gente chama de karma, né? Eu tô pagando o karma, então tá acontecendo isso na minha vida repetidamente e eu não sei porquê. Muitas vezes é aquilo que a gente fez em outras vidas. É reparação de crimes antigos. Então, a Eris é a recordação dessa afronta, nada vai ficar sem paga, por isso que a gente precisa prestar tanta atenção nas nossas ações. Tudo que a gente faz volta pra gente de maneira correspondente ao nosso ato. E a Eris, ela é responsável pela reparação. E ela tem a ver com o quê? Com a violência, com o castigo, com o massacre, com a guerra. Forças ancestrais que guardam a memória da afronta. A vingança é a exigência de que o crime seja reparado. Da mesma forma que o crime precisa ser reparado, o mal que nós fazemos precisa voltar pra gente, para que a gente aprenda que a gente só pode dar pro outro aquilo que a gente quer pra gente, e isso faz parte de uma lei importantíssima do universo. Do mesmo jeito que é assim, tem um outro lado, tá? E esse outro lado também vem aí da castração do Urano. Quando o membro de Urano foi jogado no oceano, as águas fizeram com que dele nascesse uma deusa, uma instância chamada de Afrodite, pelos gregos. E essa deusa se tornou a deusa do amor e da beleza. Olha só, da castração também pode surgir o amor. Da vingança, a Eris aparece, existe aí a chance de, depois da afronta ser cobrada, ou seja, depois da gente pagar pelo nosso erro, nós optarmos pelo amor. Então a Afrodite é a deusa do amor e do desejo. Ela vai tratar da questão ali do jogo erótico, que supõe uma estratégia amorosa, né, que conduz ali a sedução, a concordância e o ciúme. Essa possibilidade de pagar, né, depois de ter sido, olha só, depois de ter sido reparado, ou seja, depois de a gente ter sofrido o nosso castigo, a gente tem a opção pelo amor ou pela vingança novamente. E aí a gente cria o ciclo que é infinito. Se a gente se vinga de novo, vai vir em retorno a mesma ação. E aí, para sair desse ciclo vicioso, o amor é o condutor. Então é essa deusa que traz pra gente a possibilidade do jogo amoroso, da gente entrar no outro jogo e sair do jogo da vingança. Então a gente acaba aqui o nosso terceiro episódio e nós nos encontramos no quarto.